Liga tudo que tem na tua volta. Quanto mais nós estivermos no momento presente, no aqui e agora, quando a gente respira, a gente volta para cá, a gente volta para o nosso eixo. E a gente consegue perceber Jesus, a gente consegue perceber Deus. Porque Deus, ele nunca esteve distante de nenhuma filha, ele sempre esteve. Sempre esteve. Sempre esteve. É como uma mãe que recém teve um bebê, sai de perto desse bebê. Porque não tem como sair de perto desse bebê, porque qualquer descuido dessa mãe, essa criança, ela pode se machucar, ela pode se ferir, ela pode se engasgar, e é assim Deus com os filhos, com as filhas. Ele nunca sai de perto da gente. Só que a gente se distrai. A gente permite a distração. Então, para de se distrair. E te coloca na presença, te coloca no aqui e agora, coloca um som ambiente na tua casa. Desliga noticiário, desliga novela, desliga todas as coisas que tu puder desligar nesse momento para sentir. E quando a gente respira fundo e solta, vem aquela paz. Toda vez que eu tô querendo ter uma crise de ansiedade, ou de raiva, ou de pânico, eu respiro fundo, quantas vezes forem necessárias, porque quando a gente tá aqui agora, a gente percebe, a gente pode e deve sentir as coisas. A filha amada, ela sente, ela percebe, e ela pede ajuda. Pai, olha só, me ajuda a lidar com esse sentimento, eu tô me sentindo ansiosa. E daí, no mesmo momento, ele fala, silencia, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, acalma, relaxa, descansa. Papai, ele nunca vai falar quando a gente estiver em crise de ansiedade ou com medo, para a gente sentir mais medo. Ele fala, não tenha medo, eu estou contigo. Seja forte e corajosa, porque eu vou contigo. Agora, se a gente está sentindo essas angústias, a gente está sentindo esse aperto no coração, é porque a gente não está permitindo de verdade que ele entre na nossa vida. Então, respira fundo e te permita sentir ele. Porque nós, mulheres, nós carregamos, é natural da nossa essência, a nossa origem. Originalmente, fomos feitas para sentir. Nós fomos feitas para amar. Nós fomos feitas para acolher. Nós fomos feitas para nutrir. Nós fomos feitas para amparar todas as coisas, as pessoas, o filho, o nosso marido. Nós fomos feitas para isso. Por isso que nós fomos feitas uma parte do homem, a costela. A costela guarda, ela protege. Não no sentido de proteger da mesma forma do homem, mas é um proteger emocional, um proteger de sentir. Quando a gente se permite sentir, a gente sente Deus. E quando a gente sente Deus, a gente sente paz. Se nós não estamos hoje sentindo paz no nosso coração, aquela paz que excede todo entendimento, que rompe com todas as barreiras da nossa mente, do nosso conhecimento humano, é porque a gente não está sentindo ele, a gente não está com ele aqui agora. E estar e sentir é um estado de presença. Se eu não... Quer saber se tu não está presente? Se tu não está sentindo paz, se não está sentindo amor, se não está se sentindo grata pela vida que tu alcançou até agora, tu não está presente. Tu está vivendo de passado ou tu está vivendo de futuro, mas não de presente. E já começa agora, nesse momento, a render graças. Pai, a ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo favor, pela graça e misericórdia que não tem fim. E ela se renova todos os dias na nossa vida. Obrigada, Pai, porque mesmo com todo o passado que eu tive, a todo momento que eu estou aqui disposta e disponível para limpar todas essas coisas erradas que eu fiz, as mentiras que eu carreguei, o Senhor está de braços abertos, como um pai me esperando. Sim, o pai não vem até a filha, é a filha que vai ao pai. E ele está de braços abertos, nos esperando, esperando nós obedecermos, nós renunciarmos todas as coisas que a gente acredita ser. Todas as coisas que a gente construiu até agora.
Porque o que a gente construiu até agora não é nem a sombra do que há de vir. Não é nem a sombra do que ele quer manifestar através da nossa vida. Mas o quanto estamos dispostas a deixar de verdade tudo que a gente construiu. Desapegar, deixar ir, fluir. Quanto estamos dispostas a deixar? Deixar as nossas crenças, deixar para trás as coisas que não fizeram bem para a gente, deixar para trás os ambientes que já deu, basta. Pessoas que já deu, basta. Não no sentido de odiar, mas de encerrar ciclos. Basta. Acaba agora, com amor, com gratidão, com zelo. Essas pessoas, esses lugares foram necessários eu viver até agora, mas a partir de agora, eu vou viver o que Deus quer para mim. Quando eu entreguei tudo o que eu acreditava que Deus tinha me dado, e Deus tinha me dado, mas era com muito esforço. Tem mulheres aqui que se esforçam demais. O esforço não vem da filiação do pai, vem da filiação do homem. Quando há esforço para alcançar alguma coisa, que seja qualquer área da nossa vida, é porque a gente não está sendo quem a gente veio para ser. A gente está na presença dele, a gente sente paz, a gente sente uma harmonia, a gente sente gratidão. E aos poucos o nosso propósito, ele vai sendo revelado. Mas se a gente não buscar estar na presença dele, rendendo graças para ele e aceitando esse processo, porque a gente precisa aceitar esse processo, se a gente não aceitar esse processo de transformação, a gente não vive ele. Um evangelho dito que não há uma transformação, ele é apenas palavras. Agora, uma palavra lançada, um evangelho que é vivido de verdade na nossa vida, não tem como não ter uma transformação. Cristo nos ensina todos os dias, se a gente quiser. É como fosse uma escola espiritual diária disponível para nós. E ele está ali, querendo nos ensinar. Mas só ouve quem quer. Se no dia de hoje tu quiser abrir os teus ouvidos espirituais, está disponível. Se no dia de hoje tu quiser abrir os teus olhos espirituais, está disponível. Se no dia de hoje tu quiser dançar com Jesus, está disponível. Porque ele quer. Agora a pergunta que fica é: tu quer? Eu quero, mas eu tenho vergonha. A vergonha não é dele. A vergonha é nossa. Porque em algum momento da nossa vida foi plantada uma semente. Existem sementes ruins e existem sementes boas. E independente da semente, essa árvore cresceu dentro de ti. E ela floresceu e ela deu os frutos. Hoje, tem mulheres que comem frutos da vergonha. Todos os dias. Todos os dias, quando a gente abre a nossa boca e fala: eu tenho vergonha de expressar a dança. Eu tenho vergonha de orar em línguas. Eu tenho vergonha de falar o que Deus está me direcionando a falar, é porque tu tá comendo o fruto da vergonha. Cris, como eu faço para parar de comer o fruto da vergonha? Corrigindo a raiz. Lá na raiz, lá atrás, alguém falou para ti que era errado, que era feio, que tu ia pro inferno. Sinto te dizer, ninguém vai pro inferno por orar em línguas, por dançar, por adorar, por expressar o amor de Jesus através da boca. Ninguém vai. Por que que a gente não consegue, muitas vezes, obedecer a Deus? Porque lá atrás, lá na nossa infância, algo foi falado. E foi instalado na gente. E cresceu dentro da gente. E hoje a gente vive essa mentira.
Mas a gente acredita tanto nessa mentira que ela se tornou uma verdade na nossa vida. E hoje Jesus convida a gente para tirar essa mentira da gente. Limpar essa raiz. Porque é a raiz que está o problema. Na raiz, foi lá atrás que foi plantado. E quando a gente abre a nossa boca e declara aos céus, Jesus, onde na minha história foi plantada a semente da vergonha? Quem falou? Qual foi o ambiente? Ele revela, ele traz. Só que se a gente fica com a boca fechada, como é que ele vai saber o que a gente quer? Jesus não curou ninguém. Todas as vezes que ele andou e as pessoas iam até ele pedindo cura, pedindo ajuda, as pessoas iam até Jesus. As pessoas entravam em movimento, elas agiam, elas se movimentavam. Ação, oração, é orar, declarar aos céus e ir até Jesus. Jesus, me ajuda. Onde é que na minha história foi plantada a semente da vergonha? Eu quero resolver isso. Eu quero acessar a raiz da vergonha. Da onde que uma filha abre a boca para falar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de adorar, eu tenho vergonha de dançar. Isso não existe, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Uma mentira que é contada repetidas vezes se torna uma verdade. E a verdade é que quando nós estamos em Cristo, nós estamos nele, não existe vergonha. A gente abre a boca e fala no nome dele. A gente canta mesmo sem saber cantar. A gente dança mesmo sem saber dançar. Porque a dança é uma forma de adorar. A dança é uma forma de adorar. E é uma linda forma de adorar. No mundo espiritual, alguns filhos dançam, outros cantam, outros tocam, outros só fluem. Quem é você? O que você está travando por vergonha? Hoje é o dia de liberar. Hoje é o dia de cantar. Hoje é o dia de dançar. Hoje é o dia de tocar. Existem dons adormecidos dentro da gente porque a gente criou uma casca, a casca da vergonha. E a vergonha é como fosse um tampão de acesso a dons, aos mistérios, à revelação. Quando a gente fala com a nossa boca, eu tenho vergonha, ela é uma tampa. A vergonha é uma tampa. Tirem a tampa do vaso. Escolham tirar. Quando a gente fala, Pai, eu quero tirar a vergonha, revela qual é a raiz dessa vergonha. Onde está guardado? A gente tem capacidade de guardar tão bem guardadinho as coisas, as informações, as nossas dores, os nossos traumas. Tem traumas que estão tão bem guardadinhos que no normal, no dia a dia, a gente nunca vai querer acessar. A gente não vai nem pensar em acessar. Porque, afinal de contas, a gente nem sabe que está lá. É como se a gente tivesse um tesouro guardado dentro da nossa casa e a gente nem sabe que está lá. Porque a gente nem procura. Existem tesouros guardados dentro de vocês, mas vocês só vão achar se vocês procurar. Quando vocês começarem esse movimento que é para dentro, o movimento, ele é para dentro, ele nunca foi para fora. Quanto mais a gente buscar dentro da nossa casa, no nosso templo, no nosso tabernáculo, a gente vai encontrar, a gente vai achar. Se a gente quiser, nós somos livres. Quando estamos nele, nós somos livres, livres para sentir dor ou livres para sentir amor, a gente que escolhe. Eu escolho acessar os meus tesouros com amor, porque eu escolho crescer com amor, eu escolho ser confrontada pelo meu pai com amor. Eu escolho, nós escolhemos. Nós escolhemos
ser dominadas pela raiva? Ou podemos escolher também acolher a raiva e aprender com ela, crescer com ela? Nós podemos escolher acolher e continuar falando e declarando que nós temos vergonha? Ou a gente pode acolher a vergonha e aprender com ela? Vem cá, vergonha. Chegou a hora de a gente se despedir. E hoje é o dia da despedida. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia mundial. Segunda-feira é o dia mundial de basta. Chega. A partir de agora, eu vou olhar para mim com mais amor, porque eu estou nele. Hoje eu escolho fazer algo para romper com a minha vergonha, porque eu estou nele, ele vai me ajudar. Ele vai me dar coragem para romper com essa vergonha. É falar em público? Ele vai te ajudar. Qual é a vergonha que tu sente? É a vergonha de dançar? Ele vai te ajudar. Porque nós não estamos mais sozinhas. Nós não estamos mais sozinhas. Em 1 Coríntios 3:6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Que nós sejamos as filhas que trabalham para dentro, buscando, vasculhando quais são as crenças que alguém plantou em mim. Eu acreditei nessa mentira e ela cresceu. Chegou o tempo de a gente mudar as nossas crenças, escolher mudar as nossas crenças, escolher deixar Deus fazer crescer. O que Deus planta? Ele planta vergonha? Não! Papai jamais iria plantar vergonha. Nós permitimos que alguém plantasse a vergonha na gente e a gente deixou crescer, porque tudo no mundo, tudo no planeta foi feito para multiplicar, para crescer, para prosperar. Não seria diferente com as filhas do papai. Não seria diferente. O que hoje vocês escolhem deixar crescer? É a vergonha que está no coração de vocês ou é o amor? É a confiança? É a segurança? A gente escolhe, mas ele que deixa crescer. Ele permite crescer. Ele permite porque tudo é para multiplicar, tudo que está no planeta Terra veio para multiplicar. A nossa primeira fita do DNA diz reprodução. Reproduza. Multipliquem-se. E tudo o que a gente crê multiplica. Tudo o que a gente crê multiplica. Tudo o que eu acredito multiplica. Se eu acredito que eu sou miserável, eu vou multiplicar a miséria na minha vida. Se eu falo todos os dias que eu sou envergonhada, eu multiplico isso na minha vida, porque Deus, ele faz crescer, ele é pai. Tá bom, minha filha, tu tem vergonha? Vamos multiplicar a vergonha? Agora, se eu falar, eu sou corajosa, porque eu estou nele, eu sou uma mulher segura, porque eu estou nele, aí isso vai crescer. Porque ele vai fazer crescer. Tudo nele cresce. Tudo, tudo, tudo nele cresce. E a gente vai em Salmos. Salmo 1 que fala: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo que um filho de Deus faz prospera. Tudo o que a gente crê prospera. Tudo. Por isso que na palavra fala que sejamos coerentes, que não sejamos hipócritas, que da nossa boca, que a gente escolha sair da nossa boca palavras que estão alinhadas à verdade e não à mentira.
A gente só vive a vida que vive porque a gente escolhe falar o que a gente fala. Mas eu não quero, Cris, falar que eu tenho vergonha. Mas tu fala. E tu vive isso. Mas, Cris, eu não gosto de ser uma mulher insegura. Mas tu sente isso? E tudo que a gente sente multiplica? Tudo que a gente fala multiplica? Os nossos pensamentos são sementes? Quando eu estava na escola em janeiro, eu já tinha aberto essa caixinha. E na escola veio como um selo, assim, porque todo o processo ele tem começo, meio e fim. E quando eu dançava antes, no mundo, na loucura, nas festas, a minha forma de dançar era para seduzir. Mas eu nem tinha consciência que eu fazia isso. Eu só fazia. Dançar, todo mundo dança, é normal dançar. Mas eu não tinha consciência que eu dançava para seduzir. O que é não ter consciência? Tu não sabe o que tu tá fazendo. É que nem como eu saía para as festas, eu não sabia o que acontecia nas festas, eu não sabia o que acontecia na noite. Eu só consegui ver o mundo espiritual nas festas quando eu quis ver os demônios agindo nas festas na noite. Quando eu quis ver o que estava acontecendo, eu vi. E eu amava a festa, eu amava a balada. E a minha forma de dançar. Ainda eu dançava porque eu amava dançar, mas lá na raiz, no fundo, a minha dança não era para expressar quem eu sou. Hoje, janeiro desse ano, Jesus me levou para dançar com ele e ele resolveu a treta do meu coração, porque eu pedi para ele. Eu tinha vergonha de dançar muitas vezes na igreja, adorando. Eu ficava ali dançando, me balançava, mas eu não expressava o que eu queria expressar, porque lá no fundo eu queria expressar, porque eu amo dança. O problema não é a dança, o problema é a intenção da dança. Qual é a intenção da tua dança? Dança no reino é adoração, assim como o canto, assim como as notas musicais. No mundo espiritual, quando uma filha dança, ela gera movimentos através do ar, das mãos, das pernas, do cabelo, ela gera movimentos que curam. Por isso que existe a dança profética nas igrejas. A gente não vê, no natural a gente não vê. Hoje eu sei que quando existe um ministério de dança, é um ministério que está curando através da adoração, através do corpo, está expressando o amor de Jesus através do corpo, através da dança. Então, quando a gente fala, eu tenho vergonha de dançar na igreja, eu queria cantar e pular, mas eu tenho vergonha. É porque a tua antiga versão ainda está dentro de ti. A vergonha, ela vem do lado do teu passado, não vem do teu presente. Porque quando a gente está em Cristo, não existe vergonha de adorar, dançar. Agora, o que a gente deve fazer é vasculhar. Por que eu tô com vergonha de cantar alto e pular e me expressar esse amor que eu tô sentindo, essa dança fluir através de mim? Por quê? Jesus me levou para dançar com ele. E ele quer levar vocês para dançar com ele, se vocês quiserem. Se vocês escolherem, Jesus, me leva para dançar contigo. Ele vai levar. E ele vai te tirar da vergonha que tu sente. Coloca um soaking. Quem não sabe, o soaking, ele é uma música instrumental, worship. Quem quiser pode me chamar ali. Eu até posso compartilhar no grupo, que é as músicas que eu escuto para quando eu quero conversar com Jesus. Quando eu quero conversar com Jesus, eu boto o soaking e eu vou conversar com Jesus. E foi através de um processo lá que Jesus me levou a dançar com ele. De uma forma que eu nunca tinha dançado antes. E ele quer levar outras mulheres aqui. Se quiserem. Papai, ele ama tanto a gente. Tanto, 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 que ele respeita o nosso tempo. A gente fala assim, quando Deus quiser, Deus já quis. Ele quer. Agora, eu quero?
Será que eu quero resolver a minha vergonha? Às vezes a gente não quer. Porque é mais fácil a gente ficar naquele confortinho da dor. Ai, minha vergonha, vem cá. É mais fácil eu falar, eu tenho vergonha. Ai, eu sou envergonhada, não falo em público. Ai, eu sou envergonhada, não danço, não canto na igreja porque eu tenho morro de vergonha. Mentira. Mentira. Tu ainda conta essa mentira e tu acredita nela. Quantas outras mulheres se desbloquearam para pular e dançar e correr lá na escola? Porque eu e a Rebeca começamos a se desbloquear e foi loucura lá. Quantas outras filhas podem estar aí prestes a desbloquear no ambiente que tu tá? Prestes. E só estão esperando alguém dar o primeiro pulo, o primeiro grito e correr bem louca, extravagante na igreja, ou na casa, ou na célula, no encontro das amigas. E falar, te amo, Jesus! E isso aqui é adoração para ti, Jesus. Não existe vergonha aqui. Não cabe. Adoração e vergonha não cabe no mesmo ambiente. Tu esquece na hora. Porque nele não existe isso. Não existe. A vergonha é uma mentira. É uma mentira. Imagina, eu tô ali, ó, dura que nem uma pedra. Dançava até o chão nas festas. Dura que nem uma pedra ali, ó. Ah, eu queria tanto, né, dançar e pular ali na frente, mas eu tenho vergonha. A amiga lá, a fulana, tá lá pulando, dançando, cantando, eu queria estar tá lá igual ela. Intencionalmente teve em algum momento na tua vida que tu não usou o teu corpo para adorar. E tu acha que se tu usar o teu corpo agora para dançar e pular, tu vai estar fazendo algo errado. Eu era a louca que dançava até o chão nas festas. Eu pensava, nossa, se eu dançar aqui, eu vou pro inferno, né? Por quê? Mas o que que tem a ver com as calças? O que que tem a ver as festas que eu ia com o momento que eu tô lá adorando Jesus? Olha, eu já dancei dentro de igreja logo que eu me converti, mas o que eu dancei na escola que eu fiz o mês passado, meu Deus, são danças totalmente diferentes. A gente sente no âmago do nosso ser que não é a mesma dança que a gente dançava no mundo. Ou quando a gente era criança que dançava o tchan na boquinha da garrafa. Muitas aqui dançaram que eu sei, não vem com essa, tá? Não vem com essa que muitas dançaram. Eu ficava lá na frente da televisão no domingo para pegar toda a coreografia. E me veio isso. Eu falava, mas Jesus, eu dançava na boquinha da garrafa, Jesus, eu tchan. Eu sabia todas as coreografias e era eu que era líder da manada das amigas. Eu que ia lá, fazia todas as coreografias e ensinava para todas as minhas amigas. E quando eu conheci Jesus, eu descobri que aquilo não era uma dança inocente. Era uma dança de... Como é que é a palavra? O Lucas estuda bastante esse negócio da música. Mas é muito usada para ritual de acasalamento, principalmente em algumas tribos. As mulheres dançavam a batida do funk, principalmente, é uma batida para acasalamento, onde não tem princípios, não tem valores, não tem... É uma bagunça. E a gente sabe que o que acontece ali. A gente sabe o que acontece ali. Hoje a gente sabe, mas um dia a gente não soube. E Jesus, ele quer limpar isso do nosso coração, essa vergonha. A Rafa, né? Eu dancei, eu tchan. Quantas... Gente, a gente tudo dançou e a gente achava o máximo fazer as coreografiazinhas. Só que isso está registrado na nossa alma. Como uma semente. Eu dancei, eu tchan. Quem sou eu para dançar agora diante de Jesus? Quem sou eu para adorar agora diante de Jesus? Eu vou ficar aqui parada, igual uma pedra, uma estaca? Porque se eu expressar a dança, eu vou estar sendo quem eu fui antigamente? Não. A dança com Jesus, ela é totalmente diferente da dança que a gente dançou um dia na nossa vida. Totalmente diferente. Foi isso que ele me mostrou. E se vocês quiserem sentir, porque não adianta eu falar para vocês, e vocês desligarem o tempo de mesa, e vocês não fazer o soak,
Não ir lá conversar com Jesus e não sentir isso que eu tô falando. Não adianta de nada. Vai ser só uma palavra, um testemunho jogado ao vento. Esse testemunho ele foi jogado ao vento porque eu sinto, eu vivi e eu falei a palavra. Por que a palavra tem poder? Porque eu joguei uma palavra ao vento e pega quem quer. Sabe aqueles aviãozinhos do Silvio Santos? Que as pessoas pegavam? Assim é no mundo espiritual. Pega quem quer. Ou tu fica parada com os braços para baixo e não pega a chave que eu tô lançando, ou tu pega a chave e bota em prática. Por que algumas pessoas têm transformações com base bíblica e outras não? Porque entra no ouvido e sai no outro, não pega nada. E não pratica nada também. Não pega com o ouvidinho, não pega com o coração, não pega no espírito, não pratica, não tem transformação na vida, não tem nada. E daí abre a boca para falar de Jesus, só fala de Jesus. E daí a gente olha para a pessoa, tá, mas e a tua transformação? Porque uma filha amada que não está sendo transformada é só mais uma falando de Jesus no mundo. Por que existem tantos corações endurecidos? Porque a gente vê e a gente pensa assim, nós somos seres humanos. A gente vê e a gente pensa, pô, a pessoa tá falando de Jesus, mas é o cão? A pessoa fala de Jesus, mas é a própria escassez em pessoa? Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, porque ele sabia que tudo que caía na mão dele multiplicava, porque ele é filho, assim como a gente é filha, tudo que cai na nossa mão a gente tem poder de multiplicar. No dia de hoje, vocês vão continuar multiplicando a vergonha, ou vocês vão falar, Jesus, eu vou lá ter um rolê contigo agora, eu vou resolver esse rolê da vergonha? Porque em ti a gente resolve tudo. Eu vou continuar multiplicando a vergonha, de adorar, de cantar, de pular, de daqui a pouco pegar um violão e começar a tocar, ou qualquer coisa. Quem nós seremos? As crentes que olham pra gente e fala de Jesus, mas não vive Jesus? Ou as filhas que falam de Jesus, sem nem falar de Jesus? Porque a pessoa olha pra ti e fala assim, ah, meu Deus, tá transformada em Jesus? Não fala nada. Nossa, tu é outra pessoa, é agradável de conversar contigo, porque é Jesus, né? Eu nem falo de Jesus. As pessoas olham para mim, as minhas irmãs, nossa, o que aconteceu contigo? É outra pessoa, é Jesus. Jesus me transforma. A nossa transformação, ela fala por si só, a gente não precisa falar de Jesus. Que as pessoas olham e falam, meu Deus, o que aconteceu contigo? Jesus me virou de cabeça para baixo, tirou vergonha, tirou culpa, tirou ressentimento, tirou espírito de escassez, tirou tudo, tirou esses negócios, tirou essa raiz podre que tava tudo mofada, ele tirou de mim, ele botou adubo, limpou, botou água, adubou a terra e fez um arregaço. Porque eu permiti. Eu permiti ele entrar. Eu permiti, eu falei, eu declarei o céu, Jesus, vem aqui hoje, entra na minha casa, vem aqui, Jesus, entra na minha casa, vem vasculhar esse meu coração podre, mentiroso, e me revela qual é a mentira que eu tô contando hoje. E ele fala. Não tem como não falar. Eu não conheço ninguém do nosso rolê que pede e não é atendido. Só acha que não tá sendo atendido. Ah, porque eu falo tanto com Deus, Cris, e Deus não me escuta. Ele que não te escuta, tu que não escuta ele. Autorresponsabilidade. Eu não quero escutar. Eu não quero escutar, porque eu não quero resolver isso aqui agora. Não quero escutar isso aqui agora, não tô afim, eu não quero olhar isso aqui para isso aqui. E daí fica procrastinando. Não, porque na segunda-feira que vem eu olho para isso. Ah, eu tô sentindo uma vergonha aqui, mas mês que vem eu resolvo isso. Ah, eu tô assim, ó, Cris, eu tô destruída. Vai na jornada da alma, mas não tem dinheiro. Tá, órfã. Escravo. Vai lá. Vai lá. Não teve nenhum rolê que eu fiz que eu tinha dinheiro para ir. Não foi o dinheiro que me fez acessar tudo, foi decisão que me fez acessar tudo que eu acessei e que eu ainda continuo acessando. Só que a gente não quer pagar o preço do acesso. E daí tem mulher aqui que acha que pelo fato do tempo de mesa ser de graça, não tem crescimento.
E tem algumas que já estão vivendo grandes transformações na vida, ó, desde que a gente começou o tempo de mesa. Porque pega a palavra, vai lá, come a palavra, né, Rafa? Come a palavra, vai processando a palavra, vai praticando o que é dito aqui e já vai colhendo fruto. Por isso que tem uns que avançam e outros ficam parados no tempo. Porque anda no... É que nem criança mal educada, desobediente. Ontem a gente assistiu um negócio, ali um filme, e eu falei para os Lucas assim, ó, e parece que a gente às vezes entra no ouvido e sai no outro. Fulano fala não sei o quê, fulano faz não sei... E o fulano não escuta nada, parece que é surda a criança. Parece que a criança é surda, é a gente. Fulano faz tal coisa, fulano faz não sei o quê, e o fulano entra daqui e sai aqui. É a gente. Eu digo, Lucas é igual. A gente é igual, Lili, a gente é igual aquela criança ali de 4 anos. A gente é igual. E a gente colhe frutos. Nós colhemos frutos de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões. Que a gente não seja as filhas que vivem por condição nesse tempo. Quer ver que papai tem ranço? Eu digo assim, ó, nossa, eu sinto ranço quando uma mulher me fala, não tem dinheiro. Ai, me dá coceira, me dá urtiga, me dá coisa. Tu é amada, tu nasceu com o dom da multiplicação. Tudo que cai da tua mão multiplica. Tudo que sai da tua boca multiplica. Daí tu diz que tu não tem como. E o que imagina, olha o que saiu da boca da abençoada. Eu não tenho dinheiro. E o que ela vai continuar plantando, colhendo? Não tem dinheiro. Pra nada. Ah, porque eu não tenho condição. Amém. Tudo que tu fala, Deus fala amém. Os anjos falam amém. Tudo. Tudo que a gente fala, Deus fala amém. Os anjos falam amém. Não tem condição, amém. Não tem dinheiro, amém. Vai continuar não tendo. Não tenho como, amém. Não posso, amém. Sou envergonhada, amém. Me sinto culpada, amém. Vai continuar sentindo culpa. Agora, pai, eu tô sentindo essa culpa, mas eu quero resolver ela. Amém. Bora resolver ela. Pai, eu tô sentindo essa vergonha, mas eu quero resolver ela. Amém. Vamos resolver ela. Não é sobre negar. Não é sobre negar. É sobre aceitar. Eu estou assim, mas eu não sou assim. A minha essência não é essa. Originalmente, eu não fui feita assim. Qual é a mãe aqui que gostaria de ter um filho que não fosse perfeito? Qual a mãe? Qual a mãe que gostaria? Quem é mãe aqui? Qual a mãe que gostaria? Imagina que Deus ia colocar um monte de filha desgraçada na Terra, imperfeita. A gente já é perfeita nele. Só que o problema é que a gente acredita em todas as mentiras que a gente conta. Eu sou envergonhada, que eu sou rejeitada, que eu fui abandonada. Daí a gente acredita nessas coisas. E a gente vive essas coisas. Ontem eu falei assim, pai, como conectar? Eu quero uma palavra para conectar o nosso estudo, o estudo que a gente está fazendo de Coríntios, com o que eu quero trazer para essas mulheres na segunda-feira, que é o meu testemunho da vergonha, que tem mais coisa ainda, mas no tempo certo e no ambiente certo vai ser falado. Porque até isso, tem coisas que não são liberadas em certos ambientes. E tem coisas que são liberadas em certos ambientes. E discernir o que pode ser liberado no ambiente X e no ambiente Y também a gente tem essa capacidade se a gente quiser desenvolver essa capacidade, que é aprender a discernir onde falar, como falar. Ontem eu terminei, no meio da destra, eu mandei uma mensagem pro meu pai e algo que veio para mim naquele momento, eu fui resolver com ele no almoço. Isso é tu receber o direcionamento de Deus e ir fazer o que precisa ser feito. Eu fui lá e resolvi o que tinha que ser feito. E eu e meu pai, a gente tá no rolê, ó. Desde quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Esse rolê, em específico. Fora os outros, né? Tipo, quando eu nasci. Eu nasci e nasceu um rolê com meu pai. É resolver quando a gente recebeu o direcionamento do pai. Recebi o direcionamento através da vida do Denis, uma confirmação de algo que eu recebi na escola, e eu fui lá e fiz. Mas até para a gente resolver o que Deus está nos mostrando, tem um tempo, uma maturação.
É como envasar um vinho hoje e querer tomar amanhã. Não, tem um tempo de maturação, um tempo para tu discernir qual é o momento certo. A filha amada, ela é prudente, ela não é reativa. Porque a nossa vontade, quando a gente recebe, é já sair falando e fazendo. Não. Ela recebe, ela processa e ela fala, pai, quando? Como? Onde? Até a escolha do lugar onde eu fui almoçar com meu pai, eu falei, Espírito Santo, qual é o lugar que tu quer que eu vá? Só que a gente não pede direcionamento. A gente não abre a boca para falar. Daí a gente se lasca. Daí a gente foi lá, a gente almoçou, a gente riu, a gente chorou. Porque tem sementes que foram plantadas na gente através dos nossos pais que precisam ser resolvidas para curar a raiz de alguns problemas que a gente ainda carrega. Vai chegar um tempo que eu vou falar sobre isso também, que foi outro processo que eu vivi com meu pai. E graças a Deus, ele ainda está vivo para eu resolver. Embora, assim como eu já falei para uma aluna minha da mentoria, que ela achava que não tinha como resolver alguns processos com o pai dele, com o pai dela, porque ele já havia morrido, eu falei, tem sim, eu ainda resolvo coisas com a minha mãe, ela já faleceu já fazem mais de 20 anos. Tem sim, tudo pode ser resolvido, se a gente quiser. E são várias e várias e várias e várias e várias camadas. Se a gente quiser olhar para elas, a gente vê. Bah, veio isso aqui, ó. Uma frase que meu pai lançou quando eu tinha 15 para 16 anos. Foi uma semente que ele plantou em mim e ela cresceu. E inconscientemente eu estava vivendo aquilo e Deus me revelou por que eu pedi. Onde foi plantado? Onde está guardado? Qual é a caixinha que eu guardei lá bem cadeadinha no meu inconsciente que está me atrapalhando de viver esse processo X? E Deus revela, Ele mostra. Ele mostra tudo que a gente quiser. Ele mostra onde está guardada a vergonha, a culpa, o ressentimento, mágoa, perdão. Perdão, gente, é uma chave poderosa para acessar o reino. E daí as filhas amadas falam, não, mas isso aqui é imperdoável. Amém. Vai continuar colhendo frutos da falta de perdão. Ah, não, mas essa pessoa aqui, o que ela fez comigo foi horrível demais. Não tem como perdoar. Tem. Jesus estava sendo crucificado, um sangue estava sendo derramado, e ele falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa. Eles não têm consciência dos erros que eles estão cometendo. Não, olha quanta M a gente já fez e a gente não sabia o que estava fazendo. Quantos baile funk eu fui, dancei até o chão e tava com o espírito da pombagira e nem sabia? Eu não sabia. Porque se eu soubesse, imagina que eu ia estar lá com os demônios nas festas, pulando, dançando, não sabia? E daí chegava em casa, era um inferno, não saía do lugar e não sabia por quê. Eu não sou contra nenhuma música. Tu quer escutar punk, sertanejo, escuta o que tu quiser. Mas saiba que tu vai atrair as entidades que fizeram os autores dessa música escrever essa música. Tu vai atrair pra dentro da tua casa. Acabou. Tudo que a gente escuta é um portal. Por isso que eu saí do Instagram, porque eu não queria passar ranço desse carnaval, com um monte de portal sendo aberto. Desliguem a televisão, não, aquelas coisas de carnaval, é tudo, aquilo ali é tudo ritual satânico, gente. E eu não acreditava nessas coisas, até ver com os meus olhos as coisas acontecendo. São rituais satânicos. Não deixem as crianças verem. Desliguem as televisões. Saem do Instagram, saem das redes sociais que estão mostrando essas coisas, porque toda telinha que a gente abre, o som que a gente escuta, a gente abriu uma porta. E a gente deixou aquilo entrar na nossa mente, a gente deixou entrar no nosso coração, a gente tá escutando uma musiquinha, catingalê, 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 aquilo ali tá entrando na tua cabeça, tá entrando no teu coração, e daqui a pouco tu tá brigando dentro de casa, então sabe por quê? A musiquinha que tu tava escutando aqui não tem nada demais. E ele tá brigando com teu marido, daqui a pouco tu tá irritada com teu filho,
porque o portal estava aberto através da televisão, através do YouTube, através do sei lá o que tu abriu ali. Telas são portais? Fechem os portais, que eu duvido que vai continuar dando treta na vida de vocês. Queiram andar com Jesus e pedir para Jesus a verdade. Fala assim, ó, Jesus, eu tô com umas mentiras aqui que eu não tô conseguindo lidar. Seja sincera. Eu falo, é papo de irmão mesmo. Jesus, olha só, eu tô com umas pereba aqui, ó, umas mentiras que eu tô contando. Eu identifiquei ontem, eu identifiquei umas mentirinhas que eu tava contando pra mim mesma. E eu falei, ô Jesus, vem cá, me ajuda a lidar com isso aqui. Eu não tô discernindo. Eu falo a verdade com ele. Eu não... Gente, a gente não pode fugir da gente mesmo. E quanto mais a gente foge, mais a gente se encontra, porque daí a gente foge aqui e cai ali, na mesma situação. E daí a gente anda em círculo, que nem o cachorro atrás do rabo. É a gente na vida. Porque a gente não quer olhar porque precisa ser olhado. Há o tempo certo para todas as coisas? Ah, sim. Só que essas coisas só vão acontecer se a gente querer. Que nós não sejamos as crentes que ficam sentadas no sofá com o braço cruzado. Não, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer, eu tenho fé, eu acredito que ele vai fazer. Não, ele não vai fazer nada, amada, ele já fez. Só que tu não faz. Qual é a tua parte? Pai, qual é a minha parte agora? É silenciar? É calar? É aprender a escutar mais? Qual é a minha parte agora? Qual é a minha missão de agora, pai? O que eu devo fazer? Só que a gente não pergunta. E daí, às vezes, Deus manda a gente calar e a gente não cala. Ele manda a gente silenciar e a gente não consegue nem sair do Instagram. Os primeiros dias ali foi uma luta para eu sair do Instagram. Eu sempre abria o aplicativo. E isso mostra, eu falava assim, não, nem tô viciada, vai ser fácil sair do Instagram. Praticamente só entro lá para postar os meus... Fazer a grade de postagens que eu faço para vários dias. E vai entrando lá, eu não preciso me preocupar. Eu tiro um dia para postar tudo. Passo algumas horas ali. E vai entrando e tal. E por que eu entrava às vezes mesmo assim? Às vezes eu pego o celular, vou fazer um story disso aqui, não, mas eu não tô no Instagram. Eu estava viciada assim. Daí agora, em vez de pegar o celular para ir no Instagram, eu pego o meu caderno e a Bíblia para mergulhar mais um pouquinho na palavra. Ou eu boto um louvor e vou orar em línguas para desbloquear a minha oração em línguas, que eu tinha vergonha de orar em línguas. Que eu falava, não sei. E daí o papai falava, amém. Vai continuar não sabendo. Mas eu queria, pai, eu queria tanto orar em línguas. A oração em línguas é para mim. É a única oração que o diabo não escuta. E eu tinha vergonha de orar em línguas. Ai, amada. O diabo ele não escuta porque é a língua dos anjos. É a forma que conecta nós a Deus. Para edificar o nosso espírito. Eu começo a orar agora em casa e eu já começo a me arrepiar toda, eu já vou para outra dimensão. E eu tinha vergonha. A oração em línguas, ela destrói na hora uma briga de um casal. Na hora. Na hora. Tu começa a orar em língua, esquece, não tem... Não, faça o teste. Começa a debater uma discussão calorosa com o marido de vocês, começa a orar em língua que eu quero ver se vai continuar a discussão. Não tem como. Na hora é quebrado. Tá com vergonha? Ora em línguas que daí eu quero ver se tu vai continuar com vergonha. Tá se sentindo mal? Abandonada, rejeitada, sei lá, negligenciada? Começa a orar em línguas para ver se tu vai continuar com esse sentimento. Não continua. Não tem como. Dançar, adorar, orar em línguas são formas de expressar Deus. Imagina que ele ia criar o movimento e a gente está aqui pensando que vai para o inferno porque está dançando ou pulando. Ai, pai, eu quero te agradecer. Agradecer. Eu sou muito grata, pai. Muito, muito grata por esse tempo de mesa e estar aqui partilhando com as minhas irmãs tudo isso que eu estou vivendo contigo, pai. Na intenção que elas também vivam o que eu estou vivendo. Essa é a intenção dessa palavra, essa é a intenção do tempo de mesa, que a gente rompa com todas as coisas que travam a gente de ser filhas,
porque esse é o ano das filhas, esse é o ano que a gente vai romper se a gente quiser. Se a gente quiser, Pai, faz o nosso coração como o teu, purifica o nosso coração. Pai, eu tô aqui de coração disposto e disponível a ser vasculhado, Pai, no dia de hoje. Qual é a mentira que eu tô contando? E me ensina a lidar com ela. Ah, para hoje não tem, filha amada, nenhuma mentira, só descansa, vai silenciar lá. Silencia, desliga tudo. Coloca um soco e vem conversar comigo no jardim. Vem andar de balanço comigo. Tem um jardim te esperando quando tu silenciar. Tem um jardim te esperando. E ele tem flores. E lá tu pode correr, tu pode dançar, tu canta, tu toca, tu faz o que tu quiser, tu é livre. Jesus está convidando todas nós para ir até esse jardim hoje. Hoje, tira um tempo para ir até esse jardim. Já fala assim, ó, bota o soaking e fala assim, ó, Jesus, eu quero conhecer esse jardim. Eu quero dançar contigo. Eu quero dançar contigo. E ele vai te levar para esse jardim. Ele vai, não tem como ser diferente, filha amada. Jesus, eu quero dançar contigo nesse jardim. Eu quero dançar essa dança que a Cris está falando. Eu quero viver essa experiência. E não te frustra se no primeiro momento tu não conseguir, tá tudo bem, tu tá aprendendo. Comigo também aconteceu. Teve alguns momentos que eu não conseguia acessar esse jardim. E tá tudo bem, eu insisti, eu fui lá e eu fui. E não deu num dia, foi no outro. Porque existem camadas de resistência da nossa mente racional. Ela quer entender com as coisas que ela já viveu. Esse jardim, ele não vai ser acessado com a nossa mente. Ele é acessado com o nosso espírito. Ora em línguas, coloca um soaking e tenha paciência com o teu processo. Se tiver alguma barreira de resistência, fala, Jesus, se eu não estou acessando esse jardim é porque eu estou sendo resistente, racional e lógica para acessar esse jardim. Então me ajuda a quebrar essa barreira, esse muro, porque eu quero acessar esse jardim. Esse jardim que a Cris falou que está disponível. Quando as pessoas falavam desse jardim, eu não sabia que jardim era esse. Mal eu sabia que eu já tinha acessado esse jardim em espírito, mas eu não sabia que lugar era esse. Todas vocês já acessaram um lugar. Todas vocês, eu não tenho dúvida. Mas vocês acham que é sonho, vocês acham que é coisa da cabeça, que vocês viram num filme. Esse lugar, ele é real. Mais real do que esse lugar que a gente está agora. Mais lugar que essa cadeira que tu está sentada. Mais lugar que esse cômodo da tua casa. Esse lugar, sim, é real. Esse lugar que nós estamos, eu estou em uma cadeira, ele é uma projeção. O jardim é a realidade. Ele é a verdade. E Jesus está sempre nesse jardim nos aguardando para dançar com ele, para deitar no colo dele e chorar, só chorar. Jesus, eu quero ir nesse jardim hoje só para chorar, para me colocar vulnerável, para aprender a amolecer meu coração, para quebrar esse coração de pedra. Quebra essa pedra que está no meu coração. Fala o que tu sentiu, o que vier neste momento com Jesus. Fala, Jesus, é isso. Pum, deu, acabou. Seja sincera com ele. Ele é teu irmão, ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. E ele quer sim nos ensinar. Só que o irmão só ensina se a gente quiser. Ele só mostra se a gente quiser. Fala, Jesus, eu quero. E eu tenho paciência com o meu processo. Se tu é ansiosa, se tu está ansiosa, Jesus, ele vai te ensinar a ter paciência com o teu processo. Se tu está sendo uma filha imprudente, Jesus vai te ensinar a ser prudente. Se tu está sentindo medo, Jesus vai te ensinar a perder o medo. Se tu quiser. Se tu quiser, ele vai te ensinar a perder o medo. Tu é livre. Tu é livre para escolher. Se tu vai continuar carregando o medo e acreditando nele, ou se tu vai acolher esse medo e vai falar, Jesus, me ensina a lidar com ele. Me ensina a ser corajosa. Assim como tu foi, irmão. Jesus foi muito corajoso. E eu me conecto com a coragem dele. De superar todas as coisas que eu venho superando. Eu só supero porque eu estou nele. Porque sem ele eu já teria caído. Eu já teria entregado. Já teria entregue. Eu já teria entregue. Mas nele eu não entrego nada. Porque nele eu sou corajosa. Nele
O medo, ele fica. Não tem como andar com Jesus e carregar o medo junto. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando a gente conhece esse verdadeiro amor, não há medo, não há espaço para medo quando a gente anda de mão dada com Jesus. Jesus, ele não tá nem aí para as coisas que a gente fez. Ele só quer mesmo o coração rendido aqui e agora. Ele não tá nem aí para o que tu fez no teu passado. Porque mesmo com todas as coisas erradas que eu fiz no meu passado, quando eu escolho dar a mão para ele e aprender com ele, ele não olha para o que eu fiz, ele tá olhando para o que eu faço agora. Ele olha para o que eu quero fazer agora, quando eu me arrependo agora, quando eu renuncio agora, quando eu obedeço agora. É isso que ele olha, ele só olha para o agora, para o presente. Jesus, tem uma vergonha que eu estou carregando e eu quero aprender a lidar com ela. Me ajuda, ele vai te ajudar. Ele não tem como ajudar uma irmã que não reconhece o que está sentindo. Sentir é bom, nós estamos vivas. Glória a Deus que eu sinto. Se eu sinto, eu posso curar. Se eu não sinto, como eu vou curar? Eu só curo aquilo que eu sinto, que eu reconheço que está em mim. Eu estou sendo uma mulher chata e insuportável hoje, Jesus, eu estou sendo, reconheço que eu estou sendo uma mulher chata e insuportável hoje, me ajuda. Traz leveza para o meu coração e ele vai trazer na hora. Esses dias eu estava com peso no meu coração e eu falei, Jesus, o meu coração entregue. Eu falei, Jesus, eu quero me sentir leve, eu quero me sentir em paz. Eu tô com meu coração aflito, não sei o que está aflito no meu coração. E na hora eu recebi um refrigério, na hora. Eu falei, Jesus, me ajuda, eu sozinho não consigo. E na hora eu recebi esse refrigério. Eu não sou especial. Todas nós somos filhas. Só que a gente não abre a boca para pedir, a gente não abre a boca para orar, a gente não abre a boca para declarar, a gente tem vergonha de orar em línguas. Ah, mas eu não sei. Fala babá, 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 babá. Fala até sair, até desbloquear. E vai desbloqueando. Que vocês tenham um dia abençoado e com muita clareza do que verdadeiramente vocês estão carregando para resolver com ele. Porque nele a gente resolve tudo. Não há nada que não possa ser resolvido com Jesus. Amém, maravilhosas? Ai, obrigado, Jesus. Quem quiser ir, está liberada. Está muito liberada. E quem quiser falar agora. E aí, Kellen? Abre o microfone aí e fala. Só tem que dizer amém, 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 amém. Fiquei vendo, né, que você falar ali. Oi, mulheres. Fiquei vendo você falar ali, né, sobre a questão da dança, né, que alguns anos atrás, falar primeiro, né, antes de eu conhecer Jesus, eu também, né, estava dançando o El Chão, não sei o quê, né, eu ia nos bailes, eu ia nas festas, eu era líder de coreografia, eu subia em cima do palco, fazia Vamos, acontecer. passinho! Olha, Jesus amado, meu Deus. E aí, depois que eu entrei, né, pra igreja, né, e aí foi feito um ministério de dança. E no começo foi difícil, sabe, porque eu ficava assim, né, mas como assim, né, vou dançar pro Senhor, né, essa coisa, tipo, eu dançava lá no mundo e agora eu vou dançar pro Senhor. Aí, em oração, fui compreendendo que, tipo, como que eu dançava lá no mundo e daí aqui eu não poderia dançar pro Senhor, né? Como assim se ele deu isso para mim, ele colocou isso em mim, colocou, né, isso de eu ter essa, como é que é a palavra? Coordenação motora, né, para fazer os passos e tal, e não sei o quê, e eu não ia fazer. Aí comecei, né, participei do grupo de dança, aí depois o grupo de dança terminou, acabou, deu sair do ministério, e aí, só que aquilo, isso está dentro de mim, sabe? Porque eu sempre gostei de dançar, eu sempre amei dançar, na verdade. Desde que eu me entendo por gente, é uma das coisas que tipo, o que quer fazer, Kelly? Dançar. Porque eu vejo que isso é desde que eu era criança, sabe? Só que antes eu usava a dança de uma forma errada.
né? Quando você estava falando ali sobre a pombagira, né? Anos depois que eu fui entender, tava com pombagira, maracutá, sei lá, tanta coisa aí que tem, né? E porque eu tive o Espírito Santo, né, me fez lembrar de uma vez que eu estava numa festa e, nossa, tipo, era eu, a Kelly, mas era como se eu estava sendo, era como se eu estava sendo guiada, entre aspas, a fazer coisas que, tipo assim, né, eu lembrando, o Espírito Santo fazendo eu lembrar daquele dia que eu parecia, assim, mas o que está acontecendo, né? Mas é porque, tipo, quanto mais tu vai buscando, né? A Bíblia até fala, quanto mais busca para ser limpo, mais limpo tu vai ser. Quanto mais tu busca para ser sujo, mais sujo tu vai se tornar, né? E aí, você falando de, Jesus amado, meu Deus do céu. E aí, esse negócio da dança é uma coisa que está em mim, né? Só que o ministério que eu tô agora, o que acontece? Então, tem o Ministério das Crianças, né? O pastor tá levantando outras coisas, mas eu vejo assim que há uma resistência, porque daí, tipo assim, vamos ver, tem a dança profética, né? Daqui a pouco você vai fazer ali um louvor, alguma coisa que seja mais agitado, e daí, tipo, meio que há uma resistência, sabe? Não, tem que ser só desse jeito, tem que ser só daquele jeito, Isso. sabe? Tu vê isso, E daí eu tu vê tenho... a resistência deles. Isso. Essa resistência é tua, não é deles. Porque a forma da gente adorar é na nossa casa, dançando em casa, dançando para Jesus. Tu já é o ministério. Tu entende? Que tu já é? Que o teu ministério é dentro da tua casa? Tu pode dançar do jeito que tu quiser, expressar e pular e correr e daqui a pouco correr na rua. É tu o ministério, não é a igreja. Porque tu é a igreja. Tudo que está fora, tu até pode levar a dança lá, mas tu nem começou a dança aqui. Essa resistência que tu vê é tua. Todo o ambiente ele vai mostrar pra gente o que a gente precisa resolver na gente. Não é sobre o ambiente que tu está. É sobre o que tu vê. É tu que tá vendo isso. É tu que tá sentindo isso. Então isso é teu. Essa resistência é tua de começar o teu ministério, começar a tua dança. Mas não a dança da Kellen, a dança de Jesus. Que não é uma dança que tu conhece. A dança de Jesus não é uma dança que a gente conhece, tanto que o que eu dancei na escola foi totalmente diferente de todas as outras danças que eu já vivi na minha vida, porque foi o espírito que fluiu através de mim, que dançou através de mim. É uma dança que não tem nada de conexão, não tem nada de nada, é só uma dança. E é essa dança que Jesus está convidando a gente, que é uma dança não racional e lógica. É como oração em línguas, não é racional e lógica, é um fluir natural. E como tu carrega esse negócio da dança assim como eu, é uma forma de a gente adorar. O louvor que toca na igreja, eles estão adorando da forma deles, mas qual é a tua forma de adorar? Cada filho adora de uma forma. A gente não pode ficar se igualando aos outros que estão adorando da forma deles. Qual é a minha forma de adorar, de me conectar com meu pai? É dançando? É cantando? É louvando? É tocando? Qual é a minha forma de conectar? É orando em línguas? Qual é a minha forma de conectar com meu pai? Tem uma forma que a gente conecta com o pai, que é com que a gente nasceu. E a gente desenvolve isso dentro do nosso secreto, dentro da nossa casa, não em lugares. Entende? Vocês conseguem compreender o que eu estou trazendo aqui? Tudo é no secreto. Tudo acontece no silêncio, no secreto, dentro da nossa casa. Que a gente tem segurança ali. Aqui eu tenho segurança para expressar a minha dança da forma como ela é, não na forma que eu quero expressar. Porque tudo que eu quiser fazer com a minha mente é tampa. Tudo que eu deixar o Espírito fluir através de mim, aí é Deus. De novo, tudo que eu quiser fazer da minha vontade é tampa. Tudo que eu permitir, porque eu permito, eu dou legalidade, eu dou autoridade. Deus, Espírito Santo, pode fluir aqui, pode vir aqui, entra aqui. Ele vai fazer, ele vai expressar. Tanto que uma palavra que foi liberada lá na escola, que a pastora liberou, ela falou, até o Lucas vai estranhar a tua forma de dançar, mas não dá bola para ele. Amém. Porque a forma que o espírito dança é diferente da forma que o humano dança. É diferente. Né, Rebeca?
É diferente. Não tem coreografia, é um fluir natural. É como o mar. O mar tem coreografia? Não tem. As ondas, elas se encaixam perfeitamente. Olha para as plantas, olha. Não, gente, eu vivi um rolê, eu vou falar para vocês, viu? Eu olhei assim, eu tava nesse rolê da dança e daí tava um dia meio chuvoso, assim, meio calor, meio frio, porque a gente viveu todas as estações da escola, a gente viveu o ano inteiro lá. E eu olhei assim, uma árvore começou a dançar, uma árvore começou a dançar. E eu olhei assim, mano do céu, aquela árvore tá dançando sozinha, só tem vento numa árvore, e eram várias. E daí quando eu olhei assim, daqui a pouco a outra do lado começou a dançar. E daqui a pouco a outra do lado começou a dançar. E daí daqui a pouco estavam todas as árvores dançando. Porque uma pessoa, quando é ativada, ativa todas as outras na volta. Quando uma filha começa a dançar e desbloquear, ela começa a dançar e desbloquear, e as outras começam a dançar e desbloquear, e todo mundo flui. Eu disse, olha como é contagiante, né? O fluir de Deus. Quando eu me permito fluir, quando eu falo, Deus pode fluir aqui, a dança, ela acontece naturalmente. E daqui a pouco a gente tá aqui, ó, balançando. E daí daqui a pouco a gente já tá aqui, soltando e deixando, só deixando. Pode fluir, Pai, através de mim. E é que nem a árvore. A natureza, ela expressa Deus o tempo todo. Salomão falou muito sobre isso. A natureza expressa Deus o tempo todo. E os filhos, por vergonha, não expressam o próprio pai. Meu Deus. Que lapada que eu tomei naquela hora. Porque Deus falou, tu é minha filha e tu tem vergonha de deixar que eu me expresse através de ti. Até a árvore que tá parada, que ela não pode nem andar, ela deixa eu me expressar através dela. E tu, que é minha filha, não deixa, por causa da vergonha. Tá bom, pai, entendi. Tá, entendi. Tá bom, entendi. Agora entendi. Entendi. Agora eu vou lá dançar, eu vou pular, eu vou deixar o espírito fluir através de mim. Daqui a pouco as irmãs já estavam dançando, daqui a pouco eu e a Rebeca estavam dançando, daí tava uma lá na frente, outra atrás, daqui a pouco tava as duas correndo bem louca lá dentro, daqui a pouco já puxava a outra para dançar. É assim que a gente contagia. O espírito da verdade contagia. E o espírito da mentira trava. É fácil discernir. Tu tá travada, tu tá contando a mentira. Tu tá livre, deixando Deus fluir, tu tá na verdade. É simples. É como a Rebeca diz, é simples, a gente traz bagunça e confusão com as nossas doideiras, é simples. Mentira trava, verdade, liberdade. Mentira trava, verdade, liberdade. Por isso que quando eu estou em Jesus Cristo, eu sou livre. Porque ele é livre, eu sou livre, Deus é livre, mas a gente não deixa. Amo vocês. Amo, amo, amo. Ninguém vai querer mais falar? Tá tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Ai, gente, eu amo 16, eu não vi.